pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís Fukuda, eu sou aluna de doutorado da professora Mônica Talarico Pupo, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. E hoje eu vim falar sobre as estruturas de origem natural, com foco na descoberta da tinemicina. Então esses resultados que eu vou trazer são resultados do meu doutorado, que eu fiz na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto, e no meu doutorado de sanduíche na Harvard Medical School, nos Estados Unidos. Bom, então por que a gente vai falar sobre esses produtos naturais? Se vocês já viram no Instagram esse post, existem várias estratégias para se planejar e descobrir os insumos farmacêuticos ativos, e um deles são os fármacos baseados em produtos naturais. Então, o que são esses produtos naturais? Não são chás para emagrecer ou granola, a gente vai falar de outras coisas. Bom, então aqui eu trouxe um gráfico com os fármacos aprovados pela FDA, que seria uma Anvisa, né, um órgão regulador lá dos Estados Unidos, e que esses fármacos foram aprovados no período de janeiro de 1981 até setembro de 2019. Esse artigo ele foi publicado em 2020. E aqui eles trazem, né, os autores trazem a origem de diferentes fármacos que foram aprovados nesse período. Então, eles caracterizam entre macromoléculas biológicas, vacinas, produtos sintéticos, produtos naturais, etc. Bom, e se a gente retirar, então, as vacinas e os fármacos sintéticos, né, que eles não têm nenhum farmacóforo de produto natural, nem são inspirados de alguma forma em algum produto natural, a gente tem que 67,9% dos fármacos aprovados pela FDA entre 81 e 2019 são de origem natural ou inspirados em produtos naturais. Bom, então, entendendo a importância desses produtos naturais, que eles têm várias atividades biológicas diferentes, eu vou focar então em um deles, em um produto natural. Ele não é um fármaco aprovado pela FDA, mas é uma descoberta recente de uma nova molécula que foi pelo nosso grupo de pesquisa. Esses resultados eles estão publicados nesse artigo, né, nessa revista ACS Central Science. E se vocês quiserem, vocês podem procurar para ler com mais detalhes. Bom, então, para falar sobre esse artigo, eu preciso explicar por que a gente escolheu estudar esse sistema e como que a gente chegou na descoberta desse produto natural novo. Bom, então, o sistema que a gente estuda é um sistema de formigas, e são formigas do grupo Actine. Essas formigas, que são aquelas que destroem a roseira da avó e que vocês veem carregando as folhinhas por aí, elas não se alimentam dessas folhas, elas não se alimentam desse material vegetal. Elas levam esse material vegetal para o ninho delas, onde elas vão cultivar um fungo. Então elas levam esse material vegetal para alimentar o fungo e aí sim elas se alimentam desse fungo. Bom, e no ninho a gente sabe que existe umidade, calor e matéria orgânica, e que isso pode favorecer não só o crescimento do fungo alimento delas, mas também de fungos parasitas ou de outros micro-organismos parasitas. E nesse caso das formigas Actine, existe um fungo que ele é um parasita especializado, que é o fungo do gênero Scovopsis. E para evitar o crescimento desse fungo parasita, essas formigas elas têm associação com bactérias, né, são actinobactérias, principalmente do gênero Pseudonocardia, e essas bactérias, então, elas produzem esses produtos naturais, esses metabólitos secundários, que são capazes de inibir seletivamente o crescimento do fungo patogênico. E a gente, então, estudou esse sistema, né, esse sistema de simbiose no Brasil, com os locais de coleta no Amazonas, né, no Parque Nacional de Anavilhanas, na Reserva Duque, também em São Paulo, no campus da USP, e no Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Bom, e além desses locais de coleta que eu já mencionei, a gente também comparou resultados com os da Costa Rica e do Panamá, já que essas formigas também estão presentes nesses outros locais. Mas mais para frente eu vou explicar
por que fez sentido a gente estudar essas diferentes localidades geográficas. Bom, então aqui foi onde tudo começou, foi onde o projeto começou, de fato, né? Bom, na foto da esquerda era como a gente se locomovia. Então a gente viajou lá pro estado do Amazonas para coletar as formigas que a gente estava interessado. Então a gente pegava esses barquinhos para conseguir chegar nos locais, nas diferentes localidades que a gente ia estudar. E na foto da direita é uma foto do nosso grupo, do grupo de cientistas que viajou junto para coletar essas amostras. Então a gente tem gente do Brasil inteiro, né? E tem também pessoas dos Estados Unidos, do Canadá, e foi uma experiência assim incrível. Bom, então a gente coletou as formigas que a gente tinha tanto interesse e a gente precisava passar então por um pré-processamento, né? Esse material precisava ser processado. A gente não podia levar essas colônias de formigas vivas para o laboratório, para Ribeirão Preto, né, no estado de São Paulo, senão o material não ia aguentar. Então a gente alugou um quarto numa pousada e a gente precisava trabalhar. Então, por exemplo, essa cama era como se fosse a nossa bancada. Então a gente espalhava as diferentes colônias e a gente estudava, a gente tentava começar a isolar os micro-organismos que iam produzir os compostos nos quais a gente tinha interesse. Então, durante esses processamentos, né, esse isolamento dos micro-organismos, a gente estava no meio da selva amazônica e teve um dia que uma iguana resolveu pular em cima das nossas placas de Petri. E que foi uma coisa muito inusitada. Bom, então a gente foi, coletou esses micro-organismos, a gente fez o isolamento e depois a gente queria entender como que esses micro-organismos estavam relacionados. E nesse caso especificamente, a gente queria entender como que as bactérias tinham evoluído, né, de maneiras diferentes. E se as bactérias que a gente tinha coletado na Amazonas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, se elas eram diferentes evolutivamente falando. Então a gente precisou passar por uma etapa de isolamento de DNA e sequenciamento. Então, pelo sequenciamento desse DNA, a gente conseguia inferir qual que era a relação evolutiva entre essas diferentes linhagens de bactéria. E aqui, então, em verde, a gente tem as bactérias que foram isoladas do Panamá. Por isso que eu falei que depois eu ia comentar um pouquinho, né, por que a gente resolveu estudar o Panamá. E em rosa e azul, a gente tem as bactérias que foram isoladas de amostras coletadas no Brasil. Então, com exceção de duas bactérias, né, de duas linhagens, a gente vê que essas bactérias do Panamá, elas formam um grupo totalmente diferente, um grupo separado das bactérias do Brasil. O que é uma coisa muito intrigante pra gente. E outra coisa que a gente fez então com essas bactérias foi tentar entender se elas tinham potencial de inibir alguns micro-organismos de interesse. Então a gente queria entender se elas tinham alguma relevância ecológica. Lembra quando eu falei que tinha um micro-organismo, né? Tinha um fungo, que ele era um parasita especializado dos ninhos de formiga? Então essa era a relevância ecológica que a gente estava buscando para ver se essas bactérias elas conseguiam inibir o crescimento desses fungos de alguma forma. E a gente também estudou com bactérias patogênicas para humanos, bactérias e fungos patogênicos para humanos. Então aqui na foto da esquerda, né, que a gente tem esse A, B, C, D, E e F, no centro de cada bolinha, né, cada bolinha como se fosse uma placa. Então no centro de cada placa a gente tem crescimento de uma dessas bactérias que estavam associadas às formigas e em volta a gente tinha semeado esses outros micro-organismos que a gente queria testar para ver se tinha inibição ou não. E nesse caso específico, essa bactéria conseguiu inibir todos os micro-organismos testados. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas ela conseguiu inibir, então, o crescimento desses micro-organismos. Agora restava saber como que era feita essa inibição. Será que era pela produção de algum composto específico? Será que era por secreção de algumas enzimas? Será que era por emissão de compostos voláteis? Então a gente começou a investigar um pouquinho mais a fundo se poderia ser por pequenas moléculas, né? A inibição devido à produção de algum composto de interesse farmacêutico. E para entender se podia ser devido à produção de algum composto de interesse farmacêutico mesmo,
A gente fez o extrato, então, dessas linhagens de Pseudonocardia, que são as bactérias do corpo da formiga. A gente fez o extrato em 42 dessas bactérias que a gente coletou em diferentes lugares do Brasil e injetou no massas para ver se tinha algum composto que podia ser em comum. E a gente de fato encontrou. Tinha sempre um composto que pelo LC-MS, né, então no LC a gente via o tempo de retenção e no massas a gente via a massa desse composto e a fragmentação dele. Então tinha sempre um composto com as mesmas características, ele sempre tinha o mesmo tempo de tensão e o mesmo padrão de fragmentação, o que indicava que podia ser uma mesma molécula. Agora restava a gente descobrir qual que era essa molécula. Será que era uma molécula já conhecida ou será que poderia ser alguma coisa nova? E para investigar se poderia ser alguma molécula nova ou não, primeiro a gente procurou então nos bancos de dados para ver se tinha alguma estrutura com aquela mesma massa de alta resolução. E buscando então na literatura, né, nesses bancos de dados, a gente chegou a duas estruturas que correspondem então aos mesmos aminoácidos, né, essas duas estruturas são estruturas peptídicas, então no peptídeo a gente tem diferentes aminoácidos. Só que nessas duas estruturas a diferença era a ordem em que esses aminoácidos estavam ligados entre si. Só que quando a gente foi confrontar com o perfil de fragmentação, a nossa estrutura não correspondia a nenhuma dessas duas, que são essas estruturas 1 e 2, que é a oxaquilina e a carroitamicina. Então a gente fez estudos, tanto desse padrão de fragmentação quanto com outras técnicas, para então chegar à estrutura do que poderia ser um terceiro composto com a mesma massa, com os mesmos aminoácidos, só que ligados entre si de uma forma totalmente diferente. E aqui estão então algumas dessas outras técnicas, né, que a gente usou junto com o LC-MS para conseguir ter mais informações sobre essa nova estrutura. Então a gente fez diversos experimentos de ressonância magnética nuclear, principalmente, e juntando então cada pecinha, cada informação, a gente chegou a essa estrutura, que de fato era uma estrutura diferente, com a mesma massa, mas não era nenhuma daqueles outros dois compostos que já tinham sido descritos na literatura. E como eu já tinha mencionado anteriormente, essa é uma estrutura peptídica que é composta por vários aminoácidos. E se vocês observarem, existem vários pontos, né, vários carbonos quirais. Então, existem vários pontos que a gente precisava determinar a configuração absoluta desses aminoácidos, a estereoquímica. Então, para isso, a gente fez, né, os experimentos de determinação da configuração absoluta. Então, primeiro a gente pegava esse composto, que ele já estava isolado, e passava por uma etapa de hidrólise. Então, a gente quebrava então, essa molécula, quebrava em vários pedacinhos os aminoácidos diferentes, e fazia uma reação de derivatização. E aí, por cromatografia, a gente conseguia separar os diferentes aminoácidos, né, as diferentes configurações absolutas. Por exemplo, uma D-serina de uma L-serina, uma D-ornitina de uma L-ornitina. Então, chegando assim, a gente conseguiu determinar a estrutura de alguns aminoácidos. Mas, por exemplo, se vocês observarem na figura B, a gente sabe que só tem L-ornitinas nesse composto, né? Então, no cromatograma que a gente tem em preto, na figura B, é o do nosso composto, em azul é o de D-ornitina e o laranja é o de L-ornitina. Então, a gente sabe que no nosso composto só tem L-ornitinas. Como a gente tem duas ornitinas, a gente sabe que as duas são L. Mas no nosso caso, a gente também tem duas serinas. Então, na figura A, se vocês observarem, no nosso cromatograma, em preto, a gente consegue detectar a presença tanto de D-serina quanto de L-serina. E a gente precisava descobrir qual que era qual, onde que estava a D-serina e onde que estava a L. E para isso a gente teve que passar por uma outra etapa, por outros experimentos. Tá, mas eu falei um monte até aqui, eu não tenho certeza se ficou bem claro sobre o que a gente está falando. Então, se você se perdeu, se você dormiu, agora é a chance de você prestar atenção e você conseguir pegar o que está acontecendo. Então, assim, em resumo, bem rápido, a gente então tem 3 estruturas até o momento
que tem a mesma massa exata, a mesma massa de alta resolução. Então a gente tem os mesmos aminoácidos nessas 3 estruturas, só que a diferença entre elas é a ordem que eles estão ligados entre si. Então a gente tem a oxaquilina, carruitamicina e um terceiro que até então a gente não sabia qual era o nome, a gente não sabia com certeza qual que era a estrutura. E de onde que veio essa terceira estrutura? A gente estava estudando então de ninhos de formigas, e essas formigas elas têm associação com bactérias que conseguem produzir compostos que protegem então o ninho dessas formigas. E esse composto era produzido por uma dessas bactérias. E essas bactérias elas foram isoladas de várias localidades diferentes do Brasil. Então, em resumo, o que aconteceu até agora? A gente primeiro coletou as amostras, que eram amostras de formigas, Actine. A gente fez o isolamento de linhagens de bactéria do gênero Pseudonocardia. A gente fez o cultivo e extração dessas bactérias, né, dos metabólitos que essas bactérias produziram, isolou esses compostos, fez a elucidação estrutural e a gente então chegou a um novo composto que não tinha sido descrito na literatura até então. E a esse novo composto a gente deu o nome de actinomicina, porque era um composto que foi isolado de formigas actine. Então, para homenagear esse gênero, né, esse grupo de formigas, a gente batizou essa nossa nova molécula de actinomicina. Aí, então, lembra que eu tinha falado que a gente tinha que determinar a configuração absoluta de alguns aminoácidos? A ornitina, tudo certo, a gente já sabia qual que era a estrutura dela. Agora a gente estava em dúvida com relação à posição das serinas. Bom, então para fazer isso, para a gente conseguir entender qual que era a posição de cada uma nessa estrutura, a gente resolveu ir mais a fundo e estudar o DNA da bactéria que estava produzindo esse composto. E como eram várias bactérias diferentes, a gente fez o isolamento do DNA dessas bactérias e fez o sequenciamento. Então, usando várias ferramentas de bioinformática, a gente conseguiu fazer essas análises. Uma dessas ferramentas foi esse Bigscape, e aqui, então, nesses quadrados, né, que eu estou mostrando nesse azul e no rosa, são o conjunto de genes que vão codificar para as enzimas e as enzimas que vão ser responsáveis pela linha de montagem dessas estruturas peptídicas. Então, em azul a gente tem uma parte dessa linha de montagem e em rosa a gente tem outra parte dessa linha de montagem. E se não ficou muito claro, aqui tem um exemplo, né, que talvez seja um pouquinho mais visual. Então, aqui na figura A, a gente tem cada setinha corresponde a um gene. Então, cada gene vai codificar uma enzima e cada enzima vai ser responsável por alguma etapa na formação dessa molécula. E aqui na parte B seria uma ilustração de como que vai funcionar. Então, a gente parte, né, de um início por um isocorismato, que ele vai passando por diversas reações, vão se adicionando esses outros aminoácidos e vão passando por várias etapas nessa linha de montagem até a gente chegar à estrutura final da actinomicina. Bom, então nessa parte eu tinha falado que cada enzima seria responsável por alguma etapa. Nessa etapa, na figura B, a gente tem 2 enzimas que estão sendo responsáveis pela formação desse peptídeo. Bom, então estudando como que esse peptídeo é feito, como que é feita a montagem dele, a gente consegue entender qual que seria então a L-serina e a D-serina. De novo, por várias comparações bioinformáticas, que eu não vou entrar muito a fundo aqui. Mas basicamente, entendendo o DNA dessa bactéria, a gente consegue entender como que está sendo feita essa estrutura final da actinomicina. Bom, e agora que a gente já tinha essa sequência de DNA, a gente conseguia fazer associação entre essa sequência de DNA presente no genoma, né, da bactéria com a possível produção desse composto que era novo. E como a gente já tinha detectado em várias linhagens de Pseudonocardia, né, dessas bactérias de formiga,
a gente queria entender se podia ter outras bactérias, que elas também tinham potencial de produção dessa atilimicina, mas talvez por algumas condições de laboratório, talvez por algumas condições de crescimento, de meio de cultura, não sei, a produção desse composto talvez pudesse estar inativa. Então a gente criou um método para detectar essa sequência de DNA que está relacionada com a atilimicina nas bactérias. Então a gente sequenciou, né, esse genoma dessas bactérias, fez o design de primers, e com esses primers a gente conseguia fazer um screening, né, uma triagem com toda a nossa coleção de bactérias que a gente isolou das formigas. Então, se antes a gente tinha por volta de 11% das linhagens produzindo atilimicina, agora o número que a gente teve com essa nossa triagem por DNA foi muito maior. A gente teve 73% de resultados positivos para essa sequência de DNA nas bactérias e 27% negativo. Então a gente tem um potencial de produção muito grande desse composto nas bactérias isoladas de formigas coletadas no Brasil. E isso pode ter uma significância evolutiva muito grande. Bom, e a gente então estava nessa pegada mais bio, né, mais tentando entender a evolução dessas bactérias, se a produção desse composto foi uma coisa que surgiu, sabe, antes ou depois da produção daqueles 2 outros compostos que já tinham sido descritos na literatura, se foram eventos independentes, como que isso estava relacionado entre si. Então, por isso que aqui tem essas várias figuras de filogenia que a gente usou para fazer, então, esse estudo. Mas também acho que não veio muito ao caso. Se alguém tiver um pouco mais de curiosidade, pode me mandar um e-mail, uma mensagem, que a gente depois conversa um pouco mais sobre isso. Agora eu tive que me mudar um pouco de lugar, senão eu ia ficar em cima do texto. Bom, mas então a gente já tinha descoberto, né, então um composto novo, que ele estava relacionado com a evolução das formigas, estava relacionado com a evolução das bactérias, e a gente queria entender se era uma coisa exclusiva do Brasil ou se era uma coisa que estava espalhada por toda a América Latina, porque esse grupo de formigas está presente então em toda a América. E por isso que a gente estudou então essas bactérias da Costa Rica e do Panamá. E estudando então o genoma dessas bactérias, a gente não conseguiu detectar a presença dessas sequências para a produção de atilimicina. Então a gente chegou à conclusão de que esse composto era uma coisa exclusivamente das bactérias brasileiras. Bom, e antes eu tinha mencionado, né, que talvez por algumas condições de laboratório, meio de cultura, alguns nutrientes que essas bactérias precisam, talvez por algumas dessas condições, as bactérias talvez não estivessem produzindo esses compostos. Agora a gente queria saber se para a natureza, né, se no ambiente natural dessas formigas, esses compostos eram produzidos, se a gente conseguia então fazer essa detecção in situ. Então para isso, a gente foi para o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, que é um lugar muito bonito, um lugar que eu adorei conhecer. E a gente fez então a coleta de mais formigas, isso foi em uma outra viagem separada. A gente coletou mais formigas, pegou as formigas direto, jogou em solventes orgânicos e já inseriu no LC-MS, para a gente ver se conseguia detectar então a produção desses compostos na formiga, na natureza mesmo. E a resposta foi sim. A gente estava vendo então a produção desses compostos na natureza. E isso é uma coisa muito legal, que tem, então, isso comprova, né, uma relevância ecológica desse nosso composto novo. A gente, então, tinha até agora os indícios de que esse novo composto, né, a atilimicina, talvez fosse realmente muito importante para essas bactérias associadas às formigas, porque várias bactérias estão produzindo, esse composto está sendo produzido na natureza, então a gente queria entender qual que sim, então seria essa relevância, né? Por que esse composto talvez fosse tão interessante assim para essas bactérias? E a primeira chave, né, para essa pergunta que a gente tinha estava na própria estrutura desse composto.
Então, na estrutura da tinemicina, se a gente observasse, existem várias partes, né, vários resíduos que estão relacionados a propriedades de sideróforos. E o que são os sideróforos? São essas moléculas que elas têm capacidade de quelar metais. E a gente então testou para ver se a nossa tinemicina, se ela tinha essas propriedades, né, quelantes. Então a gente incubou a tinemicina com vários metais diferentes e a gente percebeu que ela tinha a capacidade de quelar galho e ferro 3. E quando a gente fez um mix, então, de todos esses metais diferentes, a gente viu que tinha uma preferência muito grande por ferro. E estudando, então, a gente fez uma curva para estudar qual que seria essa afinidade de quelante, né, de quelar ferro, pelo ferro. E por isso a gente calculou esse PFE, que a gente calculava, então, a afinidade do nosso composto por ferro. Outra coisa, então, que a gente achou relevante testar seria a atividade antifúngica, porque a bactéria estava ajudando a formiga a sobreviver. E para a formiga sobreviver, ela precisava inibir o crescimento de um fungo. E várias dessas bactérias que a gente estudou, elas tinham as propriedades de inibir o fungo parasita das formigas. Então, a gente achou que aí também já tinha uma certa pista. Bom, então primeiro a gente fez estudos in vitro para saber se a nossa molécula conseguia inibir o crescimento desse fungo parasita, que é o Scovopsis, e a resposta foi que sim. E depois a gente fez uma outra pergunta, se essa bactéria, esse composto conseguiria inibir também na forma ligada a ferro. E a resposta foi que não. Então a gente sabe que nessas condições, né, a tinemicina só consegue inibir o fungo quando ela não está ligada a ferro. E a gente fez isso em estudos tanto em meio líquido quanto em meio sólido. Então nessa placa aqui, nas figuras aqui de baixo, né, de fundo escuro, da parte esquerda do vídeo, a gente testou contra o fungo alimento das formigas. Então a tinemicina não matava, não era capaz de inibir o crescimento do fungo alimento, o que era uma coisa boa para as formigas, mas ela conseguia inibir o crescimento do fungo que era parasita. E outra coisa que a gente testou então foi, será que essa nossa estrutura, será que esse nosso composto seria capaz de inibir em um modelo de rato? Então a gente fez estudos em vivo, que foram com os nossos colaboradores da Universidade de Wisconsin-Madison, lá nos Estados Unidos também. Então a gente enviou para eles amostras, né, da tinemicina, e eles incubaram a tinemicina com ratos, com camundongos, né, infectados por Candida albicans, que é um fungo patogênico. E o nosso controle foi o fluconazol, que é um fármaco que é utilizado atualmente na terapêutica, né? E a tinemicina foi capaz de inibir o crescimento de Candida albicans em modelos in vivo em resultados comparáveis com o fluconazol. Bom, então, em conclusão, o que a gente teve? A gente teve que nós fomos capazes de descobrir um novo composto, uma nova estrutura que é de origem natural e que estava associado com bactérias que foram isoladas de formigas no Brasil. E essas bactérias não eram parecidas com as bactérias que foram isoladas da América Central e era um grupo filogeneticamente diferente dessas outras bactérias. Bom, a tinemicina, ela tem atividade antifúngica e ela também é capaz de quelar ferro. E essas duas atividades, elas podem ser importantes para a bactéria que está associada com a formiga. De uma forma indireta, também pode ser importante para a formiga. Além disso, a tinemicina, ela teve atividade in vivo, em modelos animais, em modelos de infecção por Candida albicans, o que talvez pudesse indicar que esse composto talvez fosse interessante para o desenvolvimento de novos fármacos. E agora a gente tem que agradecer. Eu primeiro gostaria de agradecer
ao comitê organizador por ter me convidado para apresentar essa palestra. Eu também gostaria de agradecer aos 2 grupos que me receberam de braços abertos, o grupo da professora Mônica Pulpo, né, na USP de Ribeirão Preto, e o grupo do professor John Clarden na Harvard Medical School, lá nos Estados Unidos. Eu também gostaria de agradecer os órgãos financiadores, né, porque são quem paga as nossas contas, e que a gente sabe que nesse período da história do Brasil é uma coisa bem difícil de se conseguir. Bom, então para finalizar, obrigada novamente. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn ou pelo e-mail mesmo. Talvez eu demore um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. Obrigada!